A paz do Senhor, que bom estar com você mais esta oportunidade para trazer a você mais uma mensagem de fé e de esperança da palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a importância do culto doméstico. A importância do culto doméstico. Antes, eu gostaria de dizer para você que culto doméstico é aquele culto que, como o nome já diz, é realizado no lar. Geralmente na parte da manhã, quando a família acorda, o marido, a esposa, os filhos acordam, fazem aquele momento de oração e de reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Não necessariamente o culto doméstico precisa ser feito na parte da manhã. Há casos em que o marido sai de madrugada para trabalhar, às vezes às 5 horas da manhã ou menos, os filhos ainda estão dormindo, então é muito difícil que vai acontecer de essa família fazer o culto doméstico na parte da manhã. Então essa família pode fazer o culto doméstico, por exemplo, na hora do almoço, se o marido almoça em casa. Se não, pode ser feito na parte da tarde. A questão é fazer o culto doméstico. A necessidade é fazer o culto doméstico. Louvar ao Senhor em família. Agradecer ao Senhor em família. Como funciona o culto doméstico? O culto doméstico, ele tem na nossa lição bíblica uma parte chamada leitura diária. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os dias da semana nós temos um texto para ser lido. Você pergunta por que ele não colocou domingo? É porque domingo já tem o texto áureo da Escola Bíblica Dominical, que vai ser lido e falado junto com a classe. Então não tinha necessidade de ele colocar domingo, ele coloca até sábado, exatamente porque no domingo a gente já tem o texto áureo, que é aquela leitura que a gente faz lá junto com a igreja. Além disso, a leitura bíblica em classe, que é feita junto com a igreja. Então, todos os dias, quando a gente se levanta, ou durante a hora do almoço, ou à tarde, a gente tem o privilégio, a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor. Todos os dias tem um versículo sugerido. O comentador da lição, ele sempre coloca aqui um texto sugerido da Bíblia Sagrada, para que a família possa fazer, então, o seu culto doméstico. Qual é a importância desse culto doméstico? Aliás, antes de falar da importância do culto doméstico, eu gostaria de falar ainda um pouco mais como que ele funciona. O culto doméstico, ele é feito a leitura da palavra de Deus, pode ser feito um louvor, um filho, por exemplo, a família que tem filhos, louvar ao Senhor, cantar um hino, a família toda cantar um hino ao Senhor, e pode fazer uma pregação pequena da palavra de Deus, uma meditação, uma reflexão dentro do texto. Caso não queira fazer nada disso, o importante é ler o texto da palavra de Deus e fazer a oração em conjunto. Mas quando se tem um dinamismo maior no culto doméstico, o culto doméstico fica ainda mais interessante. Ele ainda fica mais agradável quando tem um dinamismo maior. Quando se canta um hino, se pede o filho para fazer uma leitura da Bíblia, recitar um versículo, fazer a memorização de um versículo, fica ainda mais interessante o culto doméstico.
Agora sim, agora vamos para a importância, né, do culto doméstico. A importância número 1 do culto doméstico. Ele fortalece a vida espiritual da família. Essa é a primeira importância. Fortalece a vida espiritual da família. Quando nós fazemos o culto doméstico na nossa casa, nós estamos invocando a bênção do Senhor para a nossa família, né, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, né, invocando a bênção do Senhor, né, para os filhos, enfim. Quando nós fazemos o culto doméstico, automaticamente nós estamos fortalecendo o nosso vínculo de comunhão, né, com Deus. Uma segunda coisa é que fortalece, né, a comunhão familiar, né? Além de fortalecer o vínculo de comunhão com Deus, fortalece o vínculo, né, da comunhão familiar. É bom se dizer que hoje muitas famílias não assentam mais à roda da mesa, né, para comer o pão junto, para orar junto, né? O filho está na sala olhando o WhatsApp, Facebook, a mulher está em outro lugar olhando não sei o que, o marido, né, diz que não tem como fazer o culto doméstico porque a família não reúne, e de fato não reúne mesmo. Muitas famílias não têm esse privilégio, essa grande honra, essa grande graça, né, de reunir à volta da mesa ou na sala para ler a palavra e meditar na palavra do Senhor. Então, o culto doméstico, ele fortalece o vínculo familiar, né? À medida que a gente cultua o Senhor em família, nós temos a oportunidade de consagrar a nossa família ao Senhor, né? Nós gostamos muito de uma frase, né, que diz: minha família no altar de Deus, minha família debaixo da graça, minha família, meu maior patrimônio. Mas será que está sendo mesmo o maior patrimônio? Será que nós estamos investindo mesmo na nossa família? Será que nós estamos reservando tempo para colocar a nossa família mesmo debaixo do altar de Deus, né, debaixo da graça de Deus? Isso é importante, porque quando nós reunimos em família, nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus e o nosso vínculo familiar, né? A nossa família, ela se fortalece, nosso vínculo, ela se fortalece em família. Ainda há uma terceira importância da escola dominical, é que nos ajuda a familiarizar com a palavra de Deus, né? O culto doméstico nos ajuda a familiarizar, né, com a palavra de Deus. Você observa que ao longo da semana, né, costuma ter textos de vários livros da Bíblia. Às vezes na segunda-feira, né, às vezes na segunda-feira no livro de João, na outra segunda-feira já é no livro de Tessalonicenses, uma outra, né, na terça-feira de Tessalonicenses, na quarta-feira já talvez seja Daniel, na quinta-feira talvez já seja lá em Jeremias, né, na sexta-feira talvez já seja lá em Abacuque, e a gente vai familiarizando com a Bíblia. Então, quando a gente chegar no culto à noite, do domingo à noite, ou na quinta-feira à noite, a gente já não vai ter mais aquela fadiga, né? Quando o pastor disser, ou o dirigente do culto disser: hoje nós vamos ler a Bíblia no livro de 1 Coríntios, né? Você já não vai ter muita dificuldade, porque você já está familiarizado com a Bíblia, né? Todos os dias você pega na Bíblia, né, para ler e para meditar na palavra do Senhor. Conta-se uma história, né, não sei se verídica ou não, né, de uma irmã, né, que perdeu os seus óculos. E passou-se bastante tempo com aquela dificuldade, né, e não conseguia ler direito porque faltava ali os óculos, e ela ficou muito tempo assim com dificuldade. Lá um belo dia ela pegou a Bíblia, né, por acaso ela pegou a Bíblia e encontrou os óculos dentro da Bíblia. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não estava lendo a Bíblia. Se ela estivesse lendo a Bíblia,
ela não teria perdido os óculos, né? O máximo que ela teria passado sem os óculos seria um dia, né? O restante do dia depois do culto doméstico. Já que não estava lendo a Bíblia, perdeu os óculos, né? A familiaridade com a palavra de Deus é muito importante. A gente não pode perder a familiaridade com a palavra de Deus. No Antigo Testamento nós temos um caso do povo de Judá, quando eles perderam a familiaridade com a palavra de Deus. Passaram tempo de incredulidade, tempo de idolatria, tempo de desesperança, tempo de descrença, porque perderam a familiaridade com a palavra de Deus. No tempo do rei Josias, né, o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei na casa do Senhor e ele fica muito feliz e ele grita: achei o livro da lei na casa do Senhor, né? E eu imagino que ele tenha até repetido isso constantemente, né? Várias vezes. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Na verdade, era uma grande honra achar o livro. Maior honra seria não tê-lo perdido, né? A grande honra ter achado. Maior honra seria não ter perdido. Isso significa que os sacerdotes, o sumo sacerdote, havia esquecido o livro da lei. Não estava dando importância para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade na nossa casa. A prioridade da nossa casa, da nossa vida, precisa ser a palavra de Deus. E, em último lugar, eu gostaria de dizer a você que o culto doméstico, ele nos ajuda como ferramenta de evangelização, né? Uma última importância do culto doméstico, pelo menos a importância que eu vou falar para você, né? Existe muito mais, é o que eu vou falar para você, é que o culto doméstico nos ajuda como ferramenta de evangelização, né? Quando nós levantamos pela manhã, ou mesmo durante o dia, ou à noite, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós cantamos hinos de louvor ao nome do Senhor, os nossos vizinhos não crentes estão atentos à palavra, estão ouvindo, né, a palavra de Deus, estão ouvindo os hinos, né, e a gente tem a oportunidade de evangelizar esses nossos vizinhos. Orlando Boy, no seu livro Heróis da Fé, ele conta que na família de Samuel Wesley e Susana Wesley, que era uma família de 21 pessoas, né, o casal mais 19 filhos, né, sendo que John Wesley era o 15º filho, né, eles faziam o culto doméstico todos os dias pela manhã. Não passava nem um dia que Samuel Wesley não fizesse o culto na sua casa, né, na Inglaterra. E quando é que aconteceu o tempo de ajuntar mais de 40 pessoas, né, para cultuar, os vizinhos ouviam os hinos sendo cantados, a mensagem sendo pregada, os vizinhos, a vizinhança de Samuel Wesley, vinham para ouvir a palavra de Deus na casa, né, de Samuel Wesley. A sua casa pode ser um altar de adoração ao Senhor e pode ser um lugar de evangelização. A sua casa pode ser um lugar onde você transmita a glória de Deus, né, para outras pessoas. O seu vizinho, as pessoas que acercam você, as pessoas que nos acercam, elas podem e devem ver em nós o brilho de Deus e a graça de Deus e podem chegar ao ponto de dizer: mas que família feliz, né? Que casal feliz. Eu vou perguntar a eles aonde está a felicidade deles, porque todo dia estão cantando, todos os dias estão lendo a palavra. Onde está a felicidade deles? E nós vamos ter a oportunidade de dizer que a nossa felicidade está no Senhor Jesus, porque nós dedicamos a nossa casa a Jesus, porque nós dedicamos a nossa família a Jesus, né? Portanto, a nossa felicidade está em Cristo, por isso que nós cantamos. Então a nossa casa, ela pode ser um altar de adoração ao Senhor e pode ser um altar de evangelização. Diga-se de passagem que muitas igrejas, né, no Novo Testamento começaram nos lares, né? Na casa de Áquila e Priscila começou uma igreja, né? Na casa de outros irmãos, né, também começaram igreja. As igrejas do Novo Testamento geralmente começavam nas casas,
né, o livro de Atos, né, dos Apóstolos diz que todos os dias havia culto no templo e nas casas. Todos os dias havia culto no templo e nas casas. Não estou dizendo necessariamente do culto doméstico, mas a gente pode fazer do culto doméstico um culto ao Senhor para atrair pessoas da nossa vizinhança, né, atrair pessoas, né, do nosso contexto, né, para estar ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe você, querido professor, né, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer trazer a você essa ferramenta de edificação para a Escola Bíblica Dominical. Você, como professor, faça o culto doméstico na sua casa. Incentive os seus alunos a fazer o culto doméstico na casa deles. O culto doméstico é uma bênção. O culto doméstico é uma oportunidade de Jesus batizar com o Espírito Santo dentro da casa. O culto doméstico é uma oportunidade de Jesus curar a família, de Jesus operar os dons espirituais dentro de casa. Como diz um dos livros, de Max Lucado, o Salvador mora ao lado. E um outro livro também da CPAD diz: há um milagre na sua casa. Há um milagre na sua casa. Há um milagre de Deus para a vida do aluno. Há um milagre de Deus para a vida do professor, do superintendente da escola dominical, do secretário da escola dominical. Há um milagre de Deus para cada irmão, para cada irmã. Então não perca essa oportunidade, de fazer o culto doméstico e receber a grande bênção ou as grandes bênçãos do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostar desses materiais, inscreva-se no meu canal e receba constantemente mensagens, da parte de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você. Amém.